Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 67 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós iniciamos semana passada um estudo que visa compreendermos melhor a composição do perispírito. Mas para isso, nós precisamos antes entender o que é que os espíritos e que Allan Kardec nos deixaram a respeito dos fluidos, que são esses fluidos que compõem o perispírito. Então vamos com bastante calma compreender o que seja fluido, o que sejam esses fluidos, e vimos na semana passada o conceito trazido por Allan Kardec de fluido cósmico universal. Talvez não ficou tão claro, como eu disse, para nós compreendermos, mas hoje eu vou tentar trazer um exemplo que facilita a nossa compreensão. No início do século XIX, o homem chegou à conclusão, os cientistas chegaram à conclusão, de que o menor elemento que compunha toda a matéria que nós conhecemos seria o átomo. Então, de tudo que o homem conhecia através dos seus sentidos, toda a matéria em seus três estados, sólido, líquido e gasoso, essa matéria era composta por um elemento mínimo, que seria o átomo. Então, o átomo se uniria em moléculas e essas moléculas dariam origem a toda a matéria. No início do século XX, o homem, os cientistas, novamente chegaram à conclusão de que, além do átomo, haviam elementos no interior do átomo, que eram então partículas menores. E assim por diante, a ciência avança e avançará. O que Allan Kardec vem nos trazer quando fala de fluido cósmico é que átomo, interior do átomo, todos esses elementos chegarão a um elemento mínimo, que é o fluido cósmico universal. Então, este fluido cósmico universal compõe toda a matéria que nós temos no universo e, claro, aqui no nosso planeta. As condições materiais, os gases, os elementos, tudo que pode ser de alguma forma mensurado pelo homem está nessa condição material, é fluido cósmico. O que também está para ser transformado e não pode ser medido pelo homem é também fluido cósmico. Mas na semana passada eu propus a seguinte questão: poderiam os espíritos manipular o fluido cósmico assim como o homem? Porque vejamos, quando o homem manipula a matéria e transforma, por exemplo, em elementos da nossa vida material, constitui móveis, por exemplo, compõe objetos, transforma o plástico, o ferro, tudo isso o homem está trabalhando com aquele elemento primitivo que é o fluido cósmico, em seus diferentes estados, em suas diferentes possibilidades. No mundo espiritual, como se dá essa transformação, essa interferência dos espíritos? Eu vou precisar hoje da sua compreensão, porque nós temos que ler 3 parágrafos aqui da Gênese para nós começarmos a entender essa questão. Eu sei que pode ficar um pouco maçante a leitura, mas precisamos trazer esses conceitos que Kardec nos apresenta para que, a partir daí, nós possamos, também com calma, compreender que ele vai nos dizer sobre a manipulação desses fluidos no mundo espiritual. Então, ainda no capítulo 14, no item Elementos Fluídicos, Kardec vai registrar o seguinte: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais
e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Bom, temos 3 informações importantes aqui e vamos desdobrá-la no nosso estudo de hoje e na semana seguinte. Kardec vai falar que esse fluido cósmico, quando ele diz no estado de eterização, ele pode ser moldado, ele pode ser transformado, ele não é uniforme. Ele está presente no mundo espiritual e, diz Kardec, no mundo espiritual, ele pode adquirir formas e possibilidades muito maiores do que em relação ao mundo físico. É evidente, não limitada às possibilidades da vida material, às condições da vida material, o fluido no mundo espiritual pode se transformar, pode ser manipulado e convertido em algo muito mais eficiente, muito mais dinâmico do que nós temos no mundo físico. Quero só fazer uma observação de que nós temos que considerar que no nosso mundo físico, nós temos elementos espirituais, nós temos propriedades de transformação dessa matéria que nós não conhecemos. Nós vamos ver mais adiante, por exemplo, que o pensamento cria matéria. Interessante isso, né? O pensamento pode transformar o fluido cósmico e criar matéria. E é algo que o homem, até então, ainda não identificou e desconhece dentro do plano científico, mas isso um pouquinho mais adiante. Kardec vai dizer também que para os espíritos, para o espírito que está nessa condição da erraticidade, ele vê esse fluido cósmico, ele compreende esse fluido cósmico, tal qual o homem compreende a matéria. Então imaginemos que um homem que possa colher certos materiais na natureza, que são transformação desse fluido cósmico, colhe esses materiais e transforma em algo. Por exemplo, o café. O homem planta uma semente, nasce uma árvore, ele colhe esses grãos, ele moe, ele torra e ele consegue transformar isso num líquido que vai ser bebido depois. Quem poderia dizer que esse café que nós tomamos teve origem lá numa semente que foi plantada e tal? Então, o homem transformou isso e conseguiu aprimorar. Esse é um exemplo. No plano espiritual, também os espíritos conseguem transformar o fluido cósmico e criar matéria, criar alguma coisa que seja visível aos olhos de nós encarnados. Mas Kardec faz uma ressalva que para a vida espiritual vale a mesma regra que a nossa. Não são todos os espíritos que conseguem promover essa transformação. Apenas aqueles espíritos dotados de maior inteligência. E aí nós temos que fazer uma distinção entre o que é um espírito inteligente e o que é um espírito moralizado. O espírito inteligente é aquele que tem o conhecimento da vida espiritual, tem a possibilidade de dominar algumas técnicas no mundo espiritual. O espírito moralizado é aquele que, também possuindo essas condições, utiliza isso de uma forma para o bem, de uma forma
que não venha a trazer algum sofrimento, algum problema para aqueles que estão sujeitos a essa condição de transformação de matéria. Na próxima semana, nós vamos continuar o estudo desse capítulo, porque é muito interessante, tem muita informação ainda nesses 3 parágrafos de Kardec, e convido você para estar conosco, continuando esse estudo, que acho que vai nos trazer muitas surpresas, muitas boas informações, e que possamos refletir Kardec, acima de tudo, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe seu lar. Aguardo você aqui na próxima sexta-feira para nós darmos continuidade a esse nosso estudo. Tchau!